Eu vou perguntar e você não responde, tá bom? E nem olha para ninguém. Você já foi em curso de ensinamento chato? Eu respondo. Não, nem olha. Olha para mim. Então, veja bem, gente. Isso também, às vezes o problema está em nós que ministramos, em você que é um guerreiro. Entendeu? Às vezes o problema está aí. Eu também não. Eu já passei por uma fase que nisso aí eu vou me gloriar no Senhor. Né? Eu já aprendi a estudar para dar aula para 100, né? Para dar aula para 2. Teve alguns cursos aí, nesses últimos 2 anos, que eu estudei, né? Eu estou me gloriando no Senhor, de 4 a 6 horas, para dar aula para uma pessoa. E ó, não estou nem aí se vai ter 10. Sinceramente, hoje, eu não estou preocupado com quem eu vejo. Sabe, eu estou sendo meio empolgado, meu Deus. Sai de mim, espírito ruim, entra no plano. Sai de mim, espírito ruim, entra no plano. Vai para o André. Então, gente, é o seguinte, eu não estou preocupado com quem me vê, estou preocupado com você também. Quem não vem, não vem. Entendeu? Preocupação do ministro tem que estar nas pessoas que vivem. Então, veja bem, gente, nós estamos vivendo um tempo em que a Bíblia é pouco exaltada. A Bíblia é pouco exaltada. Então, tem um lado que às vezes nós não queremos saber. Porque a Bíblia é uma espada. E ela corta, sim ou não? Sim. Ela santifica, ela purifica. Alguém lembra de João capítulo 17, versículo 17? Alguém lembra do texto? Você lembra, Adriano? Então vamos abrir. João 17, 17. Abre aí, por favor. João 17, 17. Aberto. Pode ler. João 17, 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, né? O meu está na tua verdade. Na tua? Muito bom. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a Verdade. A palavra de Deus santifica, gente. E eu vou falar um negócio aqui para deixar tudo no ponto direitinho. Tá bom? Profecia não santifica ninguém. Falar em línguas não santifica. É verdade. Milagre não santifica. Batismo com o Espírito Santo não santifica. Tudo isso é importante na igreja, sim ou não? Sim ou não? Sim. Estão aí ainda? Batismo com o Espírito Santo é importante na igreja? Sim. Sim. Língua estranha é importante na igreja, sim ou não? Sim. Tá os rodopias aí, os filhos, né? A gente fica feliz com o nome da roda de sim ou não? Né? Então, gente, vamos lá. Mas isso não traz santidade para a igreja. Porque quando tem um problema na sua casa, você não fala em língua, sim ou não? Vamos supor assim, surgiu um problema lá. Um problema, o arroz está enxalgado, não adianta você falar em línguas? Não. Continua salgado. Entendeu o que eu estou te falando? Mas a Bíblia, aí vamos supor, fez arroz salgado, aí o seu marido reclamou, e o seu marido lá em vez também chegou e falou bala, mas ele arroz está salgado, não resolveu o problema. E aí vamos supor que ele reclamou demais, aí você fala, mas
da Bíblia rapidinho. Eu vou exaltar a Bíblia hoje, mas eu vou dizer dos dons. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 7. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Dou oportunidade para o novo. Pode ler. Lê. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do vosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí. Volto a dizer, eu dou graças a Deus pela vida de vocês, Coríntios, de maneira que quantos dons faltavam para a igreja de Coríntios? Faltava dizendo que ele nenhum dom vos falta. Então ele tinha todos os dons, sim ou não? Está claro aí? Aqui, todos nós temos todos os dons. É aquela questão, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que são dons espirituais? Dons espirituais. Dons espirituais está na lista. Qual que é a lista? Quais são os dons? Quantos são os dons? Qual o número de dons espirituais? São 9, certo? Então eu estou falando desses dons espirituais, certo? Desses dons. E Paulo disse que quantos dons eles faltavam para ele? Nenhum. Então lá tinha profecia, lá tinha língua estranha, lá tinha operação de maravilha, discernimento de espírito, palavra do conhecimento, dom da fé e eu não lembro disso. Essa vida até o final, né? Mas não vou. Tá bom? Dons de curar, certo? Peguei dons de curar. Eu falei de discernimento de espírito. Discernimento de espírito, interpretação de línguas, certo? Então, não, aí mistério. Aqui no 7 está falando que não falta nenhum. Pô. Só é no 7 não falta nenhum. Então, eu estou te provando pela Bíblia que a Casa de Coríntios tinha todos os dons espirituais, certo? Alguém lê, irmã Ana, por favor. Já está de óculos, já vai ler. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 1. Leia para nós, por favor. Capítulo 3, versículo de número 1. Lá na igreja de Coríntios tinha profecia de língua estranha, interpretação de língua, dom de maravilhas, fé, dom de curar, palavra da sabedoria, palavra da ciência, palavra do conhecimento, estava tudo lá. 3:1. Eu, irmão, não vos pude falar com o Espírito, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Muito bom. Olha só. Paulo primeiro está falando, ó irmão, estou dando glória a Deus por vocês, vocês são bênçãos. Nenhum dom falta para vocês. Mas eu, quando fui ter convosco, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais e meninos em Cristo. E agora que você, anjo de Bíblia, aí quero que você me explique. Como é que uma igreja que tinha dons espirituais, que tinha profecia, língua estranha, interpretação de línguas, milagres, maravilhas, prodígios, dom de sabedoria, dom da ciência, interpretação de línguas, discernimento do espírito, mas era tudo no carnal. Tinha divisão sobre Paulo, sobre Pedro, sobre Apolo. Tinha um grupo lá que alguns intérpretes dizem que era o pior, eu sou de Jesus, eu não obedeço ninguém. Eu não obedeço homem nenhum. Esses crentes são os piores. Entendeu o que eu estou dizendo? Gente, o que nós precisamos exaltar na igreja, eu não estou desprezando os dons espirituais. Eu estou dizendo que os dons espirituais precisam ser trabalhados por alguém que foi trabalhado através do ensino da palavra de Deus. Você não vai ver dizendo que língua estranha santifica o livro. Entendeu? Você vai ver dizendo, como nós dissemos, que a tua palavra santifica-os na verdade, na tua verdade, como você vai ver prega. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia tem o poder de mudar o nosso pensamento.
dava para pregar, ou que preparava o esboço, era comida requintada, certo? Eu ouvi isso. E às vezes os pentecostais, eles têm uma dificuldade em estudo, em preparo. E aí eu vou usar um argumento bom aqui, o Leandro. Eu também aprendi junto com o professor, estudando, ouvindo, aprendi com o professor. Apocalipse. Alguém lembra o que quer dizer a palavra Apocalipse? Revelação. Revelação. Deus revelou o livro de João, não é Apocalipse de João. Acontece mesmo. Eu, o João, estava preso dentro de Pátios e eu tive visão, tive uma revelação e Deus me revelou. Ele viu lá a Jesus, viu os 7 castiçais e ele teve uma revelação, certo? E Jesus ditou tudo para ele, sim ou não? Não ditou? O que vês, escreve no livro. E o que eu estou dizendo, escreve. E envia para as igrejas que estão na Ásia. Joia? Então, o livro de Apocalipse foi revelação, sim ou não? Sim. Sim. Agora, abra sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Um crente de verdade mesmo. Leia a partir do versículo de número 1. Minha irmã, você está conosco, mas não confunde seu nome com o nome da sua irmã. Hã? Ok, tudo bem? Deus abençoe, seja bem-vindo. Você é Raquel. Tá bom, Raquel, Deus te abençoe, tá bom? Foi bom te ver. Vamos lá, gente. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 1. Alguém leia ali no alto, o som, como diz a história, e leia bem devagar, para que a gente possa entender. Isso vai passar. Vamos lá? Lucas 1. Tendo, foi, muito empreendido, por em ordem. Tá certo. Tendo, foi, muito empreendido, por em ordem, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, Pode continuar. segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas que já está informado. Essa aí. Olha só. O texto é fantástico aí. Lucas, ele era um médico e ele é chamado de um historiador. Porque ele fala o seguinte, olha, tendo muitos empreendidos, feito esforço, empregado tempo para narrar os fatos que entre nós se cumpriram, pareceu bem a
algodão e um de chumbo. Exato. Diga, Deus. Foi inspirado tanto João sobre aquilo que ele viu, quanto Lucas Nós estamos dizendo, no começo do ensinamento, o seguinte: que nenhuma parte da Escritura foi produzida por vontade humana, mas o Espírito Santo, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quem produz Bíblia foi Deus. Quem escreveu foi o homem, sim ou não? Sim. Mas o homem escreveu por vontade própria? Não. Então Lucas, quando pesquisou, era Deus trabalhando, sim ou não? Sim. E quando João tiver revelação, era Deus trabalhando, sim ou não? Sim. Então é inquestionável que a mesma autoridade que tem Apocalipse tem Lucas. Eu só estou dizendo o seguinte: Deus pode dar uma mensagem na hora? Pode. Pode ou não pode? Pode. Mas ele pode não dar também, sim ou não? Sim. Então, peraí. E agora, quando você estuda em casa, outra coisa, tem outra coisa. Quando você está na sua casa, ou na igreja, deixa eu usar aqui um exemplo. Quando a gente viu a oportunidade que a Carolina teve, a Carolina falou assim: eu sonhei com o Salmo 121. Eu sonhei com o Salmo 121. Você não entender nada, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro, o meu socorro veio do Senhor, que veio do céu e da terra. Né? Então, veja bem, a minha pergunta é o seguinte: eu já ouvi isso também desde que você tem Jesus. Será que quando você teve o sono, aquele versículo que veio no seu coração, que ardeu no seu coração, aquele texto que você leu, que você ouviu, quando você sentiu o toque de Deus naquele texto, a sua orelha ficou meio vermelha, você ficou meio emocionado, o seu coração palpitou, a gente se arrepiou lendo aquele texto? Será que não é Deus inspirando você? Tocando você? Para que você estude até mais, se prepare mais, procure o significado, tenha mais capacidade de expressar. Outra coisa, quem aqui já teve um texto que Deus ardeu no seu coração, você sabe que foi Deus, mas na hora de você falar, você não conseguiu falar? Já aconteceu com você? Foi levantar Foi levantar Sério? Já aconteceu de estudar e na hora de você pregar, Deus te levar para outro lugar, mas é porque você conhece a palavra. Então, o que eu estou defendendo? Eu estou defendendo, gente, o esmero, o esforço. Jesus vai fazer, vamos lá, João capítulo de número, eu acho que é o 16, versículo 26, Evangelho de João. Está em Lucas 16, 26. Espera que deixa eu olhar para vocês. 14, 26, perdão. 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Segura. Promessa de Deus. O Espírito Santo vai nos ensinar. Segura. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tem coisas que você aprendeu na escola que você não lembra? Sim ou não? Não. Coisa que tu aprendi na escola, que eu não lembro. Sim. Equação. Análise sintática. Quem aqui tem usado análise sintática? Verbo, predicado, você tem usado? Você lembra, mas você aprendeu. Não aprendeu. Certo? Então veja bem, o Espírito Santo tem duas funções. Tanto ele ensina como faz lembrar. Olha só. Que promessa que está nos textos. Eu vou te ensinar e vou fazer você lembrar. Mas para isso você tem que estudar, né? Porque Só se a que gente... eu vou fazer você lembrar daquilo que eu vos tenho dito. Né? Está no texto, dito. Então é por isso que eu preciso ler. O Espírito Santo vai lembrar daquilo que você aprendeu, daquilo que ele te ensinou. Tudo bem? Então o que eu estou defendendo aqui? Que a Bíblia é a palavra de Deus, gente. Que a Bíblia é Deus falando conosco. Falando conosco, através do homem, mas é sempre Deus falando. Então é muito importante que a igreja se volte para a Bíblia. Tem uma parte da Bíblia também que fala: vocês não se
são mártires, são pessoas que estão ali para morrer. E o problema não é que Deus não possa dar. E eu não estou dizendo que Deus não possa dar. O problema é se nós entendemos esse texto e usamos como desculpa para não participar do estudo, por exemplo. Não. Você entendeu? Aí há uma garantia de Deus, que Ele vai colocar a palavra na nossa boca. Sim ou não? Sim. É uma garantia. Mas o texto não pode ser, muitas pessoas usam esse texto para não estudar. Para dizer o seguinte, não, Deus está na hora. Comida arrebentada. Gente, os grandes pregadores, os grandes pastores, estudam dia e noite. Você já viu Márcio Valença pregar? Quem já viu Márcio Valença pregar? Eu já vi pregar. Já viu pregar aqui, né? Quando ele viu, né? Veio. Parece que ele acha que a Vanessa me colocou, que ele levou meia hora, deixou todo mundo lá na boca e foi embora. Né? Então, veja bem, pergunta para ele quando que ele lê. Hernandes Dias Lopes, pergunta para quando que ele lê. Todos eles têm bibliotecas, entendeu? Diga. Nós temos o exemplo mesmo de Paulo. Quem era Paulo antes de se converter? Eu pegou uma coisa boa aí. Paulo? É. Um perseguidor dos cristãos. Mas eu estou falando de ensinamento. Quanto ele conhecia, antes de conhecer Jesus, da palavra mesmo. A Adriana está falando um negócio que é muito bom. Quando cresceu, não quer dar crescer. Abra a sua Bíblia. Pensa que é eu que eu acho. Depois você conta. Então, meu irmão chegou com a roupa, eu estava escrito ele. Eu falei, não, porque é ele de baixo. Gente, vamos lá. Abra a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4. Alguém lê a partir do 7, continue lendo. Eu vou ler, tá bom? Meu tempo está acabando. É muito bom essa igreja. Estou Adriana, um caso com você, né? Quando a gente tiver tempo, agora eu estou meio ocupado. Já não vai dar. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 7. Você conhece o texto. Versículo 7. Vamos lá, 2 Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Escute só. Paulo estava dizendo que estava prestes a morrer, sim ou não? Ele estava preso, combati o bom combate. E o que ele fez com a carreira dele? A carreira, a corrida. O que ele fez? Ele acabou. O ministério dele tinha acabado, sim ou não? Sim. Ele tinha guardado a fé e a coroa de justiça estava reservada para ele. Tudo bem? Todo mundo compreendeu? Ele estava no final da vida, estava numa masmorra, né? Que Hernandes Dias Lopes disse que era uma masmorra insalubre, que quem estava lá já estava doente. Já era nocivo, não precisava, era só que lá já morria. Era sujo, era úmido, entendeu? Joia? Vamos lá, ele estava para morrer. E aí, versículo 9: procura vir ter comigo depressa, porque Deus me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia,
Todo mundo lembra de Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, né? Mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração e penetra até a divisão da alma e do juntas e medulas, né? Primeiro, e a divisão da alma e do espírito. Pergunta: o homem sabe onde está a divisão de juntas e medulas hoje? Não sabe, sabe? A pornografia, não sabe? Certo? Não sabe, a ciência sabe. Sim ou não? Tomografia, ressonância magnética. Tem uns trapos aí que vira a gente do avesso. Não sabe a divisão das juntas e medulas? Ok. Agora é o seguinte, vamos ver a divisão da alma e do espírito. Onde começa a alma humana e começa o espírito humano? Estou falando biblicamente, estou falando bíblico, estou falando de Bíblia, certo? Não. Então, para nós, qual é a verdade absoluta? É a Bíblia. Não importa muito o que Chico Xavier disse, né? Não é isso aí. O que seu Chico disse, nós estamos falando, a Bíblia é a única regra de fé e prática. O que eu acredito? O que a Bíblia diz. Onde começa a alma e onde termina o espírito? Não termina o espírito, começa a alma. Na Bíblia, alma e espírito se confundem. Tem hora que pega o espírito, tem hora que pega a alma, tem hora que volta a Deus o espírito, tem hora que volta a Deus a alma. Mas a Bíblia penetra lá. Aonde você não sabe, onde eu não sei, aonde ninguém sabe, a Bíblia tem poder para entrar lá. A Bíblia vai mudar a vida de muitas pessoas, do nosso mundo. E como você não está perfeito, precisa da Bíblia. A Bíblia está te aperfeiçoando até hoje. É o ano. Então, gente, não há livro como a Bíblia. Né? Nós falamos rapidamente, eu vou na semana, anos 55. Mas a próxima oportunidade que tiver, nós vamos voltar a falar de Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Você sabia disso? Olha o cuidado de Deus. O primeiro livro. Quando o cara inventou uma impressora, o primeiro livro foi impresso. E todos livros. Então, interpretação bíblica é um problema. Lembra que eu falei de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18? Os que dormiram em Cristo estão perdidos. Toda a Bíblia é para nós? Claro que é. Mas se nós, vamos por aqui. Carolina, vou pegar você. A Carolina parecesse grávida aqui na igreja. Pareceu grávida, certo? E ela pega um texto da Bíblia. Meu capaca de novo. Carolina apareceu grávida na igreja. E ela leu o texto para a gente. Esse que a Virgem considerar, ela usa o filho. Ela diz, não, é um menino mais velho, não é a Bíblia. Não usou a Bíblia? Entende? Que mesmo o texto está lá, mas tem texto que já se cumpriu. Cumpriu ou não cumpriu esse texto? E cumpriu na vida de quem? Então está lá para o nosso conhecimento, não para cumprir nós. Pois não, Leandro? Eu estava vendo uma pregação do Flávio Bassi lá, ele dizendo que um jovem, ele falou assim, pastor, vou fazer uma tatuagem. Aí tatuagem significa que ele não tinha uma tatuagem. Porque no livro de Apocalipse tem lá que estava escrito na sua coxa, desde Senhor, Senhor. Aí tem cabelo legal que eu gosto. Então, gente, é muito complicado. Por exemplo, outro exemplo. Nas igrejas apostólicas se diz, na bênção apostólica diz, para existir uma grande nação, abençoar-te em agradecer o teu nome e tu serás uma Deus. Deus vai fazer da gente uma grande nação pessoal. Fazer com o Leandro. Uma grande nação funcionando. Depende da forma de entender, né? Não vai. A promessa foi para quem? Então, você entende como a questão que eu estou dizendo? Tá? Então lá não pode ser entendido como literalmente.
Para existir uma denominação, pode viver como grandeza. Tudo bem? Então, essa questão da interpretação bíblica é muito importante. Gente, eu já passei do horário. Alguém quer falar algo que seja extremamente relevante para esse dia? Ou tem uma dúvida daquilo que eu falei até aqui? E quer falar? Hoje não, mais pra frente vai ter. Porque se a gente vai estudar a Bíblia, é um bom tema. É um ótimo tema, maravilhoso. Nós vamos estudar o credo, tá bom? Então nós vamos estudar. Qual o primeiro credo? Cremos em um só Deus, eternamente existente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. É o primeiro credo. O primeiro ponto do credo. Segundo, nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. E cremos na inspiração plenária da Bíblia. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Não tem mais palavras ou menos palavras. O que está aqui é palavra de Deus. A vírgula que está aqui foi colocada corretamente. Tudo bem? Isso aí, principalmente se referindo às línguas originais. Tá bom? Na tradução pode haver alguma dificuldade na tradução. Só para eu falar de vírgula aí, a vírgula é importante na Bíblia? Claro que é. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías Capítulo 9, versículo 6. 9, capítulo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deixa eu te falar. Está disposto a aprender mesmo, de verdade? Se eu falar que o Kleber deu errado, você está acreditando? Lê de novo, por favor. São quantos nomes? Posso ler de novo? São 5 ou são 4 nomes? 4. Comigo? Então 4. Ah, tá bom. Seu nome será maravilhoso. Ó, seu nome será? Maravilhoso. Ó, mas tem vírgula? Se tem vírgula, você não Tem pode dois dar Tem mal. vírgula. Tem vírgula. Em 2 pontos. Seu nome será 2 pontos. Maravilhoso. Sim, são 5, na verdade. Olha só, a Bíblia, que tradução é essa? É a apologética de tudo. A tradução. Tem? Cada vez Tem. Tudo bem. Eu vou ver. Olha só, eu te garanto que a tradução do Kleber está errada. A minha também está dessa forma. Pode ser a mesma. Pode ver que vai ser da Bíblia. Ferreira de Almeida. Tudo bem. Mas, quanto é essa aí? Em 2 pontos. Não é isso. Mas tudo bem. Olha só. Olha só, essa foi uma surpresa, tá? Então ele certo? Na sua tradução dele. E na sua, como que tá? Porque seu nome será maravilhoso conselheiro. É porque o seu nome, 2 pontos. Maravilhoso também, nessa também. Qualquer. Almeida revisado e corrigido. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou falar o que eu ia falar aqui agora, e eu vou pesquisar por que a tradução de vocês tem vírgula, não era para ter, entendeu? Não, tem 2 pontos. Não, tem uma vírgula, maravilhoso, Uma vírgula, sim. Não, esse aqui não tem, maravilhoso. O negócio aí, nem tem os 2 pontos, nem tem a vírgula no maravilhoso. Maravilhoso conselheiro. Deixa eu ver o nome. O seu nome será maravilhoso conselheiro, né? É isso que eu falei falar, né? porque aí são 4 Porque nomes duplos, é são maravilhoso.